Como escolher o regime tributário da sua empresa? Ou seja, qual a melhor forma de você otimizar o pagamento dos tributos dentro da sua pessoa jurídica? Meu nome é Jocilane, eu sou contadora e advogada. Já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também curtir o nosso vídeo. Pessoal, será que você sabe me dizer se você está pagando menos tributo, né? A forma que você escolheu, que a sua empresa escolheu para apurar os tributos, será que é a forma mais eficiente? Olha só, é muito importante que os empresários entendam, pelo menos por cima, o que são esses regimes tributários, né? Para quando ali o contador mandar para você falar sobre isso, você entender mais ou menos a sistemática que a sua empresa está operando. Então, olha só, pessoal, no Brasil existem basicamente três tipos de regime tributário. É o Simples Nacional, o lucro presumido e também o lucro real. O Simples Nacional, quando você opta pelo Simples Nacional, que tem as suas regras específicas, esse vídeo não vai tratar sobre isso, vai tratar apenas sobre os regimes tributários. Para você entender num todo, quando você opta pelo Simples Nacional, existe ali algumas travas, como por exemplo, do faturamento, não ultrapassar 4 milhões e 800, você não pode ter sócio pessoa jurídica e etc. Tem vários requisitos ali para você ser optante pelo Simples Nacional, tá bom? Você tem que verificar lá na lei complementar. Mas olha só, o regime do Simples Nacional, ele funciona assim. Você paga todos os tributos em uma única guia, e que a gente chama de DAS, tá bom? Você vai pagar PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, o CPP, né, que é a parte da folha, né, do lado patronal, tem uma parte lá da alíquota, você vai pagar tudo isso em uma única guia que vence dia 20. E o Simples Nacional, pessoal, ele tem anexo, né, ele funciona com anexos, então tem o anexo 1, 2, 3, 4 e 5. Lá você vai ver qual a sua atividade e dentro da sua atividade você vai optar pelo seu anexo. E dentro do anexo você trabalha com faixas. Então, por exemplo, fatura até 180 mil, você tem uma determinada alíquota. De 180 a 360, outra alíquota, tá bom? Então, o Simples Nacional, ele funciona muito bem para alguns tipos de atividades. Não quer dizer que você abriu sua empresa agora e seja o ideal que seja Simples Nacional, tá? Você tem que verificar, fazer um estudo tributário junto com o seu contador e ver ali todo esse contexto, funcionários, faturamento, e ver se enquadra, se ele não está impedido também de estar no Simples Nacional. Esse é o primeiro ponto. Segundo regime, lucro presumido. A primeira coisa, pessoal, é você verificar se você não fatura mais de 78 milhões, tá bom? Por ano. Se você faturar mais de 78 milhões, você não pode estar no lucro presumido. O lucro presumido, pessoal, funciona basicamente assim, é sobre o faturamento. Então, você tem um faturamento e sobre esse faturamento você vai aplicar porcentagens, tá? Existe o que a gente chama de presunção, né? A Receita Federal permite que você aplique ali um percentual e sobre esse percentual que você vai retirar, né, o imposto de renda e a contribuição social. Essa contribuição social e esse imposto de renda são os tributos que você vai pagar de forma trimestral, ou seja, de 3 em 3 meses. Você vai apurar por trimestre. O lucro presumido, você apura imposto de renda e contribuição social por trimestre. Já a PIS e COFINS, ISS, né, o INSS ali, se você tiver funcionário sobre a folha de pagamento, você vai apurar de forma normal. Uma grande diferença que a gente vê aí do Simples Nacional para o lucro presumido é a questão da folha, né? Às vezes é um critério de desempate quando a gente faz aqui no nosso escritório um regime tributário. Às vezes a pessoa tem muitos funcionários e às vezes no Simples Nacional fica mais vantajoso, porque como eu disse lá são anexos, então você pode estar no anexo que tenha um escalonamento menor e assim a parte da folha que você vai pagar no Simples Nacional, a CPP, é bem menor, né, que você pagaria ali no lucro presumido, que pode chegar até 28,8%. Então, o importante aqui entender do lucro presumido é que você vai pagar, né, os seus tributos sobre o faturamento, tá bom? Esse é o ponto mais importante para você entender a sistemática do regime em si. Claro que tem várias particularidades. Como eu disse, o vídeo aqui é para explicar para você como funciona cada regime, tá? E agora a gente passa para o lucro real, o nosso terceiro regime tributário. O lucro real, pessoal, ele é um regime mais complexo de apuração, tá? Então, você exige mais da sua contabilidade, de um sistema que tenha maior controle, não que os outros não exijam,
tá? A contabilidade, ela tem que funcionar perfeitamente, né? Mas, assim, o lucro real para a sua apuração em si, ela vai exigir mais controle, mais organização da empresa, mais da parte financeira, entendeu? Então, o lucro real, ele apura sobre o lucro, que é basicamente o seguinte, você, de forma bem simples, você tem que pensar assim, olha, eu tenho a minha receita, que é o meu faturamento, eu tenho o meu CMV, que é o meu custo da mercadoria vendida, né? O meu sistema apurou o CMV, que são os custos, né, da compra daquela mercadoria que você teve para vender. Então, você tem ali as suas despesas com funcionário, combustível, com entrega, logística, manutenção, infraestrutura, você tem todas as suas despesas. O que sobra lá no final é o lucro. Então, sobre esse lucro é que você vai pagar os impostos, tá? Imposto de renda e contribuição social. Ah, deu prejuízo, então naquele mês você não paga nada. O lucro real, pessoal, basicamente, ele pode ser de estimativa mensal, né, que é o que a gente chama o anual, ou trimestral também, tá? E outra coisa muito importante para se destacar aqui do lucro real é que, por exemplo, PIS, COFINS, ele é pago mensal também, no regime não cumulativo, né, que vai ficando mais complexo essas explicações, mas ele é pago de forma mensal também. Também tem o ICMS, assim como também no lucro presumido, eu acho que eu não falei do ICMS, mas o ICMS também, né? Se você tiver uma atividade de compra e venda de mercadoria, ele vai ter também ali de forma mensalmente, assim também como o lucro real, tá bom? Então é basicamente isso. O que eu queria com esse vídeo? Que você entendesse como funciona o Simples Nacional, que são os anexos, né? Pelo que você vende ali, você escolhe o anexo, o lucro presumido sobre o faturamento e o lucro real sobre o lucro, né? Basicamente com essa estrutura bem simples que eu expliquei aqui, tá bom? Nos próximos vídeos, outros vídeos que a gente fizer, a gente vai destrinchando melhor isso para o conhecimento ficar mais amplo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece, tá bom, de dar seu like, é muito importante para a gente. Se quiser fazer alguma pergunta, deixar algum comentário também, uma sugestão de gravação de vídeo, pode ficar à vontade, tá bom? Muito obrigada.